seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. O mês de janeiro é um mês especial de férias e nós aproveitamos para passar novamente os programas que no decorrer do ano você aí de casa nos pede para reprisar. Entre tantas requisições, infelizmente não podemos atender a todos os pedidos, então você vai assistir os mais votados. E para hoje está reservado a reprise do tema Equilíbrio entre Mente, Corpo e Alma. Acompanhe! Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. Hoje, o nosso tema de debate será sobre o equilíbrio entre mente, corpo e alma. E para conversar sobre isso, vou apresentar para vocês os nossos convidados. Ao meu lado está Carlos Leandro Borges, ele que é psicoterapeuta holístico e hipnólogo. E do meu outro lado está Luiz Ademir Rodrigues, ele que é policial aposentado e ambos, hoje em dia, desenvolvem um trabalho espiritual no lar de auxílio Lírios de Luz. Gente, sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado por estarem conosco. Bom, então para começar a nossa conversa, a gente esclarecer algumas coisas, né? Seu Ademir, o que a gente define como mente, corpo e alma? São os que definem, na realidade, a nossa vida como um todo. Corpo, matéria, alma e mente, nosso aspecto divino e espiritual. E como é que no Espiritismo, Carlos, sugere que a gente cuide do nosso corpo material? Bom, na verdade, quando fala em espiritualidade, temos espiritismo e espiritualismo, né? São dois segmentos que, nomenclaturamente falando, são dois nomes diferentes, mas no final das contas é tudo uma coisa só, né? Tudo envolve espírito, né? E o que eu posso lhe falar? A gente como espírito vive aqui na matéria e cuidando da nossa matéria. E quando a gente fala em mente, a gente está falando de espírito já. Porque nós espíritos habitamos uma matéria. E a nossa mente, que a gente fala, somos nós mesmos. Geralmente se fala, minha mente isso, minha mente aquilo, mas nosso cérebro, ele é comunicado com o nosso espírito, mentalmente falando. Então, nós espíritos, mente e cérebro, são duas coisas diferentes. E a alma é a terceira. Porque no próprio kardecismo se falava que a alma é o espírito na matéria. Depois que abandona a matéria, se transforma em espírito, se eleva a espírito, entende? Então, os três segmentos que o senhor Ademir falou, é isso. O espírito difere da mente, para quem até hoje imaginava que a mente era o cérebro. Entendeu? Mas no que eu vejo, no que eu aprendi, no que a gente sabe, mais profundamente falando, o espírito é a mente. E a alma, eu por mim, no meu segmento, eu não difiro muito alma de espírito, porque a essência é a mesma, né, Ademir? Sim. Numa abordagem mais especificamente espírita, se tem informações, principalmente daqueles que têm a comunicação com o mundo espiritual, que todos os seres humanos são, na realidade, seres espirituais numa vestimenta carnal, na matéria. Essa vestimenta é temporária. Temporária exatamente porque no momento em que a matéria vai se tornando desgastada e culmina com a morte, o que resta na realidade é o espírito, o qual deve retornar para um plano espiritual, de onde viemos e para onde deveremos voltar. E numa questão de equilíbrio, como que é possível alcançar o equilíbrio entre mente, corpo e alma? Olha, no universo, como sempre falaram, nada se cria, tudo se transforma. A própria mente, corpo e alma que tu falas aí, sofre-se uma transformação. E quando se falava antigamente mente sana, corpo sano, né? Já se dizia que para a mente e o corpo estarem bem, os dois
Tinha que estar em condicionamento um com o outro. Então, o espírito estando bem, a matéria vai estar bem. E quando a matéria está machucada ou ela não está bem por algum sistema material, um acidente, um machucado, o próprio espírito também não vai estar bem daí. Um vai estar sempre ligado ao outro. Então, se o espírito está em condições normais de vida dele, está num paralelo onde ele está tranquilo, uma vida mais tranquila, o corpo que vai estar em equilíbrio com ele imediatamente. Quando tu trata o espírito, trata a mente. Para mim, o espírito é a mente. Tudo que vier após tratar a mente, tudo que vier após um espírito tranquilo, é o sucesso daquele espírito que está habitando na matéria, que ele cuida dela. Então, o equilíbrio entre a matéria e o espírito e a alma que tu falas aí, que perguntaste, é simplesmente uma vida de paz. Sempre em busca de estar tranquilidade, O do viver bem. autocontrole. O que se fala hoje em dia muito, né? Estão abordando muito aí a psicobiofísica, né? Das situações, né? Porque psique já se falava, é espírito, né? Bio é vida, é organismo, é essência, né? A essência da matéria física, né? Então, quando equilibra o psico, que é a mente, a parte biológica, que são os órgãos, todo o nosso sistema orgânico, todo o nosso sistema de energia, nosso físico vai estar bom. Vai estar bem tranquilo. O que é que o senhor acha, Ademir? Ainda com referência à abordagem espírita, essa nossa vinda à matéria, ao corpo físico, tem por objetivo o nosso melhoramento, a nossa evolução em termos espirituais. Mas como a matéria se desgasta, ela requer um cuidado bastante significativo. O espírito, conforme se preceitua em leis espirituais, ele tem uma influência bastante profunda no equilíbrio da matéria. Um espírito esclarecido, um espírito bem informado, um espírito praticante das verdades da vida, certamente terá um corpo são. Este seria o segmento o qual os grandes pensadores, os grandes orientadores, os grandes divulgadores das doutrinas sempre transmitem em seus ensinamentos. Um espírito praticante do bem tem um corpo em boas condições. Em questão também das doenças, né? Agora que vocês comentaram sobre o corpo, que são as doenças psicossomáticas, né? Que é em relação do emocional. Como é que vocês veem isso? Eu gostaria de só colaborar com um pouquinho mais da resposta anterior. Claro. O equilíbrio do espírito, a gente pode promover ele também com o equilíbrio da matéria. Praticar um esporte que te agrade, que te oriente a se sentir bem, ganhar saúde com ele. Tudo que a matéria receber de benefício sobre isso aí, o espírito também está absorvendo aquilo ali. Dançar, conversar, amar a si próprio, se amar muito. Não buscar em outros sofrimentos para preencher o organismo daquela vaidade de que os outros estão sofrendo e a gente não. Isso é manter equilíbrio. Viajar, passear, não reclamar das vidas das pessoas. O que está acontecendo é isso aí hoje em dia. Então ninguém está conseguindo equilibrar essas duas situações, espírito, mente e matéria, né, Ademir? Tudo que a gente faz que se sente bem, o espírito se sente bem, a matéria vai receber todo esse beneplácito depois. A nossa mente é um mecanismo maravilhoso e ela projeta para o nosso corpo tudo aquilo que ela tem, que ela recebe de benefício, otorgando cada momento da vida da gente coisas boas, vai lá para a matéria.
Então, antigamente, se trabalhava muito o equilíbrio ali, 2, 3 dias sem comer, sem beber água, em cima de uma montanha, meditando e tal. Hoje em dia, tem o yoga, tem todo mundo, artes marciais. Mas se tu caminhares por aí, se sentires bem olhando a natureza, tu está absorvendo saúde para o espírito e para a matéria. Que as pessoas pouco fazem. Né? A questão de alimentação também. A alimentação, que ajuda totalmente. muito. Uma matéria doente, ela vai procurar aquela alimentação para satisfazer ela. Serotonina, tudo isso aí que a matéria vai buscar em alimentos que vão nutrir ela. Para se achar bem, o espírito, através da matéria, vai buscar essa essência também. Só para dar uma colaborada aí na resposta, né? Claro. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A dica DEMAC de hoje é sobre a torneira monocomando. A cozinha precisa ser um local prático para que as atividades do cotidiano se tornem mais simples e rápidas de serem realizadas. Os misturadores monocomando para a cozinha são ideais para garantir essa praticidade, já que permitem a passagem de água quente e fria em um único comando. Basta girá-lo para lados opostos. DEMAC, materiais de construção e acabamentos. Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz. Em questão de doenças, então, do corpo, que tudo vem do emocional, como é que isso funciona? Como é que vocês veem isso? Só quer falar primeiro, senhor Ademir? É sempre complementando, né, aquilo que sempre foi uma premissa a respeito do bem-estar. Bem-estar significa saúde. Saúde significa você estar de bem com você mesmo. Você ter um procedimento no qual você possa alcançar de uma forma a lhe trazer aquilo que você tem como busca, sem deixar que essa sua busca lhe proporcione desgostos ou mazelas difíceis de serem curadas, por assim dizer. Então, quando se fala a respeito de você ter saúde, que na realidade é a busca de todos os seres, engloba todo um aspecto que é geral para o bem-estar do ser humano. Cuidar da saúde aborda você ter princípios de vida
que possam ser pautuados sem trazer nada que seja prejudicial ao meio em que você está inserido, às pessoas às quais você está se relacionando. Buscar atividades que proporcionem a você ter um corpo físico em condições de manter essa vida saudável através de exercício, de atividades correlatas, de procedimentos que sempre possam trazer benefício a essa saúde. A doença, depois de instalada, existe uma grande gama de procedimentos que possam corrigir esse mal. Ainda voltando, né, no aspecto espiritual, se tem que a energia divina que está disponível no universo como um todo, ela por si só, se for devidamente observada, buscada, ela vai propiciar que o corpo tenha a saúde, tenha condição de manter o corpo saudável. Essa numa visão macro a nível de espiritismo. Tudo de acordo com o meio em que vivemos e como nós nos comportamos. Olha, a gente que trabalha com o plano espiritual, a gente aprende que antes da gente encarnar novamente, reencarnar, nos é mostrado uma gama de situações que a gente vai passar por elas. Se a gente só vai encarnar novamente quando a gente aceitar aquilo ali. Ou quando não tiver mais como dizer não, vai aceitar. O Pai do Celestial é muito bondoso. E Ele nos mostra, olha, tá isso aqui, ó, uma tabela de coisas para tu, vai passar na tua vida inteira. Teu pai, mãe, irmão, situações da vida. Aceita ou não aceita? Tá pronto ou não tá pronto? Ah, não tô. Então espera mais um pouquinho, mas tem que ver que lá embaixo não pode te esperar. Segura um pouquinho, analisa, te prepara mais um pouco. E aí, agora? Tá, vou lá. Então tá sabendo tudo? Tô. Então ok, vamos lá. Vamos nascer. E a gente nasce. Só que com o meio que a gente vive, quando falaste isso agora, Bordu aí, a gente quer viver como a comunidade ostenta. Uma visão de vida para todos nós. E a gente começa a fugir. Nós fugimos das nossas responsabilidades como seres humanos espiritualizados. Como os espíritos que habitamos uma matéria que já protocolou uma situação inteira de uma vida. Está tudo ali prontinho. Cada vida, cada pessoa, cada local, até o carro que vai comprar, até a moto que vai comprar, a casa que vai morar, o amigo, as pessoas, os afetos, desafetos, está tudo ali. Mas quando a gente quer fugir, quando a gente acha, não, isso aqui não está legal para mim. Eu vou achar uma fuga, não uma bengala, uma fuga. Eu vou criar no meu organismo algo para eu dizer, chega, não quero, cansei. E a nossa mente, como ela é muito poderosa, novamente falando, tudo é mente, né? Tudo é espírito. Ela vai acionar no nosso organismo um retiro que organiza uma materialização de todas as impurezas que ela viveu, o que ela vive, sofrimentos, machucados, desalentos e tudo. Vai materializar em algum lugar. Ou no abdômen, ou no organismo, um seio, no útero, na cabeça, na coluna vertebral, no encéfalo. Dependendo de onde a pessoa está sofrendo, na vida que ela está sofrendo, meio que ela vive, ela vai fugir, porque ela não quer mais, ela está sem coragem de pôr para fora. E nós, como somos espíritos, quando a gente esconde as coisas de outros, a gente esconde dentro da gente, né, Ademir? Então, esse é o desequilíbrio do espírito, a doença psicossomática. Já falei antes, psique, no antigo grego é espírito. Então, o espírito somatizando na matéria todo aquilo que ele otorgou como coisa ruim, como coisa que não é legal, coisa que machuca. Por que que muitas mulheres que sofrem as mãos dos maridos criam um tumor no seio, no útero,
que muitas pessoas que carregam a vida inteira, uma família inteira tirada nas costas deles, ganham um tumor na coluna, um câncer na medula? Porque o espírito está falando no corpo, chega, não quero mais, mas ninguém ouve. Então quando a pessoa adoece, cria o que se chama um psicossoma. Ela está criando uma resposta para aquela vida que ela está levando, a fuga dela está ali. É o espírito novamente jogando sobre a matéria aquilo tudo que ele não aceitou, ou que aceitou antes de reencarnar novamente, antes de vir aqui para a matéria. Mas quando chegou aqui, deu de cara, vão falando assim, com um mundo totalmente diferente do que ele até imaginava quando viesse para a matéria, ele vai fugir para isso. Vai criar no próprio organismo toda aquela materialização de coisas que ele não consegue resolver. E isso é o espírito agindo sobre a matéria. É o que o Ademir falou antes ali, é o macro e o microcosmo, tudo agindo sobre uma mente, sobre o núcleo de cada célula espiritual da nossa mente. E vai largar no nosso organismo físico. Basicamente, ou melhor, 90, 92, 95% de todas as doenças que a gente chama psicossomática é isso. E aí, se o espírito nunca tiver um remédio, não curar a doença no espírito, a matéria sucumbe sempre. O que o Ademir falou ali é isso aqui resumido em miúdos. Esse trabalho que eu desenvolvia na Polícia Civil, ele é abrangente em todos os aspectos da vida, né? Mas sempre foi caracterizado por nós estarmos envolvidos ou tendo como clientes na delegacia aquelas pessoas que estavam com problemas das mais variadas ordens, mas todas elas sempre apresentando problemas. Mas eu gostaria de fazer ainda uma pequena abordagem a respeito da resposta que o Leandro agora proferiu, quando ele mencionava que antes de virmos para a matéria, antes de virmos para a vida, antes de nascermos, teríamos sido questionados sobre as circunstâncias em que nós viveríamos aqui. Isso é um dos dogmas do Espiritismo,
a reencarnação. Ela nos diz que quando estamos nesse plano espiritual, antes de virmos para a matéria, nós temos oportunidade de antecipadamente saber que circunstâncias iremos vivenciar aqui na Terra. E se estamos dispostos a fazer essa viagem ao plano espiritual, ao plano material, digo melhor. Essa viagem é exatamente aquilo que anteriormente já referi, a viagem para o nosso melhoramento, para que possamos continuar aprendendo, sempre em função das circunstâncias que nós estamos vivenciando. Ainda com relação à nossa vinda, ao nosso nascimento, dentro deste mundo material, inserido numa família, espiritualmente é o que se chama de reencarnação. A nossa vinda para o mundo físico, para que se possa ter esse aprendizado. E esse aprendizado, como falei anteriormente, ele também tem por objetivo fazer que nós vivenciamos situações específicas que possam realmente nos conduzir a um plano um pouco melhorado do aspecto no qual nós estávamos inseridos anteriormente. É como se fosse uma escala na qual nós vamos, degrau após degrau, caminhando rumo à parte superior da espiritualidade, da vida como um todo. Seu Ademir, seu Carlos, quero agradecer a presença de Obrigado. vocês no nosso programa e convidar para vocês estarem participando do programa da semana que vem, já que esse assunto é de extremo interesse e tem muito para a gente conversar ainda. Muito obrigado. Só para salientar, Monique, todos os aspectos que nós abordamos aqui, que você trouxe em forma de questionamento, nossas respostas são de cunho pessoal de cada um de nós dois. São o refratário da nossa própria bagagem espiritual. E assim, dessa forma, reconhecemos que existe um universo imenso sempre a ser debatido, a ser transmitido. Nós apenas nos referimos, nós apenas fizemos menção àquilo que nós já temos como bagagem. Mas estamos muito, muito, muito longe de querer ter capacidade de uma abordagem que seja totalitária, por assim dizer. Referimos apenas aquilo que nós temos como bagagem. Com bagagem, vocês carregam o conhecimento de vocês, né? Eu quero agradecer a presença de vocês no nosso programa, Obrigado. por ter esclarecido tantas coisas e porque é um assunto tão importante, né, que a gente tem que estar sempre Muito debatido. extenso, muito extenso. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Esse foi o nosso programa Expressão Livre. Na semana que vem, voltamos com outro assunto.